Olá, eu sou a Patrícia, professora do Cefet. Nesse vídeo, eu vou apresentar uma revisão sobre a aula Trabalho Prático 3, que refere-se ao preparo de 3 soluções, cada uma delas tendo sua concentração expressa em uma unidade diferente, que são grama por litro, porcentagem massa-massa e porcentagem massa por volume. Os objetivos da prática são realizar os cálculos necessários para a preparação das soluções de concentração expressa em grama por litro, porcentagem massa-massa e porcentagem massa-volume. Seriam os cálculos das quantidades de massa ou volume necessários para a preparação dessas soluções. E em seguida, preparar utilizando as técnicas já conhecidas no laboratório essas soluções. Você já se perguntou por que as concentrações de soluções podem ser expressas em unidades diferentes? Para concentrações em função do volume, como é o caso da concentração massa por volume, que trata-se da quantidade de massa do soluto em um determinado volume de solução, cuja unidade é gramas por litro, pode-se ter um problema, um inconveniente relacionado à medição do volume. Lembrando que o volume é dependente da densidade do líquido e, por sua vez, a densidade é uma função da temperatura desse líquido. Ou seja, a densidade varia com a temperatura. Em diferentes temperaturas, a densidade de um mesmo líquido pode assumir valores diferentes. Então, é preciso lembrar que as vidrarias utilizadas no laboratório são calibradas para uma determinada temperatura. A temperatura tradicional de calibração é 20 graus Celsius. Então, se a medição do volume é feita a uma temperatura de 40 graus Celsius ou 0 graus Celsius, pode implicar em um erro na concentração final. E dependendo da precisão do seu experimento, este erro pode influenciar ou pode ser desprezível. E para resolver esse problema, utiliza-se concentrações dependentes apenas da massa, como é o caso da porcentagem massa-massa ou da molalidade, que é uma unidade de concentração que nós vamos utilizar em práticas posteriores. Dando continuidade à aula, vamos relembrar os procedimentos que foram usados no preparo de uma solução aquosa de 10 gramas por litro de sacarose, ou seja, o soluto é a sacarose e o solvente é a água. Primeiro, foi necessário calcular a massa do soluto necessária para preparar essa solução. E para isso, podemos identificar, selecionar os dados que foram informados para realizar esse cálculo. Então, vejamos que o volume final da solução a ser preparada seria de 50 ml e a concentração dessa solução de 10 gramas por litro. Lançando mão da definição de concentração, que nesse caso é a relação entre a massa e o volume, nós podemos rearranjar essa equação de modo que a massa seria a concentração vezes o volume e substituir os dados nessa relação matemática. A massa é igual a 10 gramas de sacarose, que estaria contida em 1 litro de solução, vezes o volume, que aqui já está transformado, que seria de 0,05 litros. Então, obtivemos uma massa que seria de 0,5 gramas de sacarose. Então, para preparar a solução, será necessário realizar a pesagem de meio grama de sacarose e a medição de volume de 50 ml de água. Lembrando que, nesse caso, o volume de solução seria aproximadamente o volume de solvente, uma vez que despreza-se a variação de volume provocado devido à adição do soluto no solvente. Bom, então agora vamos passar para a parte do procedimento que foi feito para preparar a solução de sacarose. Eu vou chamar esse procedimento de tipo 1, porque posteriormente vamos lidar com o segundo procedimento, chamado então de tipo 2. Para preparar a sacarose, foi utilizada uma balança, foi colocado no prato dessa balança um papel e posteriormente zerado ou tarada a balança.
E uma vez colocada a quantidade desejada de sacarose, então essa foi transferida para um becker, tá? Realizou-se também a lavagem do papel com o solvente da solução, que seria a água. Esse procedimento é feito para minimizar a perda da sacarose no papel, assim como o procedimento de lavagem das paredes do becker, das paredes do funil, tá? Como que está sendo feito agora. Agora, então, será realizada a transferência da solução do becker para o balão volumétrico. E para isso vamos utilizar um funil, né? Contamos com o auxílio do funil. O funil é colocado no balão. Então, a solução é transferida. Aqui vale lembrar que o volume de solução sempre tem que ser bem menor que o volume final a ser preparado, para não correr o risco de atingir este volume de uma maneira que não é a maneira correta. Então, as paredes do becker foram lavadas. Agora procedeu-se com a lavagem do funil, tá? Retirado o funil, realiza-se a homogeneização da solução dentro do balão, tá? A anatomia do balão permite que se faça vários movimentos. Ela é feita para agitar a solução dentro dessa vidraria e é por isso que também nós temos uma tampa. Então, agora, completa-se o balão até a graduação. Lembrando que o balão volumétrico mede um único volume, tá? Nesse caso, nós vamos preparar, ao invés de uma solução de 50 ml, foi preparada uma solução de 250. Então, esse balão mede 250 ml. Vejam que a água foi transferida e agora, cuidadosamente, pode ser até com o auxílio de uma pipeta, finaliza-se o volume da solução. Vejam que a superfície do líquido assume uma forma curva, a qual chamamos de menisco. A leitura é feita com a parte inferior, ou seja, a parte debaixo do menisco. Então, o preparo foi agora considerado finalizado e, mais uma vez, a gente parte para a homogeneização da solução dentro do balão, tá? E a última recomendação é não esquecer de identificar essa solução, colocando todos os parâmetros possíveis, informando a concentração, a data de preparo, o tipo de soluto